Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Pai Celestial, de infinita justiça e misericórdia, digna-te abençoar-nos o trabalho de sementeira que iniciamos. Faze que os lares terrenos, assim como os nossos irmãos sem lar, sejam presididos pelos propósitos da reconciliação, da fraternidade, da paz e do amor. Sabemos que nos recônditos sagrados de cada um de nós é que devemos encontrar para o ajuste indispensável os recursos do amor e da caridade para com todos. E para os lares, para as famílias e para os nossos irmãos marginalizados, nas cores cinzentas da solidão, é que te rogamos as bênçãos de harmonia, de equilíbrio, de fraternidade e de paz. Que o nosso Divino Mestre, teu Filho ungido pela suprema grandeza, seja conosco na luz do teu Evangelho, agora e sempre. Ouvintes, aceitem o nosso fraternal abraço, meu abraço e meu bom dia para você, Nara, para você, Mara, e para você também, Cássio Freires, a quem compete os serviços de áudio e sonoplastia deste programa, de que se desincumbe com dedicação e qualidade. Nos seus receptores, mais um Sementeira Cristã, programa espírita, produzido e dirigido pelo Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. E agora, a sua primeira sessão. Os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, destacamos para hoje a questão número 825. A pergunta: há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar de uma liberdade absoluta? A resposta: não, porque todos os homens necessitam uns dos outros, os grandes quanto os pequenos. Já na sessão deste programa que responde a perguntas dos ouvintes, responderá hoje a pergunta do nosso prezado ouvinte Luiz Cláudio, morador do bairro Nova Franca, assim formulada: como fazer durante palestras e seminários, por exemplo, para superarmos o domínio do sono que se aposta de nós de forma muitas vezes irresistível, bem como conseguirmos a concentração nas ocasiões que a requerem,
Vamos aguardar um pouquinho, meu caro Luiz Cláudio, que ouviremos a resposta no final deste programa. Aos ouvintes, um lembrete. Não deixem de fazer constar das suas agendas, do dia 14 ao dia 21 de abril próximo, a 62ª Semana do Livro Espírita de Franca. Este ano, ela será realizada em dependências da Fundação Espírita Judas Iscariotes, Rua José Marques Garcia, 675, na Cidade Nova. E é lá que teremos a feliz oportunidade de assistir excelentes palestras e de adquirir livros espíritas e artigos correlatos com descontos especiais. Lembremos também que será já no próximo dia 28 que terá início o 15º Congresso Estadual de Espiritismo em Franca, no ginásio da Escola Pestalozzi, Unidade 1. Enfatize-se que as atividades noturnas do Congresso são franqueadas ao grande público. Ouvintes, não poderíamos iniciar o nosso Sementeira Cristã de hoje sem fazer um registro muito importante, ainda que breve. É que amanhã, dia 2 de abril, é data que assinala o aniversário de nascimento de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier. Você, Eurípides, por acaso já ouviu falar dele? Pois é, Mara. Eu que até daria um prêmio a quem saísse por aí fazendo essa mesma pergunta e descobrisse alguém que não conhecesse. É por tudo isso, meus ouvintes, que entre as nossas considerações a respeito e em respeito ao nosso sempre lembrado Chico, é que na oportunidade do nosso momento musical para reflexão, ouviremos um trecho das músicas eruditas que se colocavam entre as suas sábias preferências, de César Franck, com orquestra RGE, sob a regência de Henrique Simonetti, Panis Angelicum. O nosso sempre lembrado Chico Xavier foi detetor de todos os tipos de mediunidade, o que ele exercitou com proficiência e muito amor, com o maior proveito possível em favor do ser humano e em favor da humanidade, porque foi a ponte, o canal, a serviço dos mais elevados luminares da espiritualidade, a par de seu serviço magnânimo, de intermediário entre espíritos desencarnados e seus familiares. Foi um médium por inteiro.
desenvolveu seu trabalho missionário como continuador da obra de Allan Kardec, tendo, inclusive, servido de medianeiro a espíritos que figuraram entre a iluminada falange instrutora de codificação do Espiritismo. Chico Xavier tem, portanto, extensíssima folha de serviços prestados ao longo dos seus 92 anos de idade, mais de 75 deles dedicados ao apostolado da mediunidade. Chico Xavier, o Chico, como todos o chamavam, foi um instrumento preciso e dadivoso na execução dos sublimados planos da espiritualidade superior em favor da transformação do homem. Na verdade, como missionário a quem cumpriu desempenhar o excelso papel de continuador da obra reveladora e vivificadora do Evangelho de Jesus, o Chico mais pertencia ao plano dos espíritos elevados do que ao plano dos encarnados a quem serviu. Ele continuou a obra iniciada por Kardec, consubstanciada na promessa de Jesus de que a humanidade haveria de relembrar seu legado evangélico e tomaria consciência de novas revelações. Aqui, a nossa singela homenagem, singela e breve no tempo, mas ostensiva e duradoura nos sentimentos de quantos homenageiam conosco esse refulgente espírito que, por certo, integrado às falanges de luz, continua sua missão de farol a guiar-nos pelas veredas da evolução com a necessária caridade, porque conhece o nosso retardamento e as nossas fraquezas. A humanidade viu passar por entre si, na figura angélica do Cândido Francisco, o homem de bem, o espírito superior, o apóstolo da fé, o exemplo de conduta moral, a personificação da humildade, o Chico Xavier, mandato de amor, o Chico, apóstolo do Cristo, o médium das luzes do além, mas foi ele, sobretudo, o Chico Xavier, o obreiro do Senhor, em todos os sentidos e em benefício de todos. Vamos agora falar da 60ª semana do Livro Espírita de Franca. A nossa semana do Livro Espírita tem tradição regional e é realizada pelo IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio da USE Franca, sempre oportunizando aos espíritas e não espíritas assistirem a eminentes oradores e adquirirem livros espíritas e produtos correlatos com descontos especiais. Daqui a pouco teremos a programação completa da 60ª Semana do Livro Espírita de Franca. Com certeza todos já agendaram também o 15º Congresso Estadual de Espiritismo, que será realizado em Franca do dia 28 de abril ao dia 2 de maio próximo. Daqui a pouco teremos também a sua programação completa. Ouvintes, a reencarnação é o mais expressivo meio de a justiça divina se fazer sentir pela humanidade, ainda obscura e atrasada. Os laços de família são fortalecidos pela reencarnação, e esses laços seriam quebrados se não houvessem essa sagrada oportunidade de reunirmos ante as faltas que nos reclamam ajustes. Diz o grande filósofo do Espiritismo, Leon Denis, no seu livro O Porquê da Vida, que a filosofia colheu sobre a reencarnação as mais belas inspirações. Aí cita nomes respeitados como Pitágoras, Platão e mesmo alguns pais da Igreja do Oriente. A escola de Alexandria, com sua pleiade de escritores, Filon, Plotino, etc. Kant e Spinoza a entreveram, e depois Victor Hugo, Mazzini e outros. E que, quanto à moral, esta só tem a beneficiar-se da doutrina das vidas sucessivas. A convicção de ser
ele o próprio artífice de seus destinos, de que tudo o que fazer de mal e de bom recairá sobre a sua cabeça, ou como sombras ou como raios de luz, servirá ao homem de estímulo para sua marcha ascendente e obrigará a vigiar escrupulosamente seus atos. Cada uma de nossas existências, boas ou más, sendo a consequência rigorosa das que as precederam e a preparação que hão de seguir-se nos males da vida, veremos o corretivo necessário das nossas faltas passadas e hesitaremos em recair nelas. Esse corretivo será muito eficaz, ou muito mais, do que o temor dos suplícios do inferno, nos quais ninguém mais crê, nem mesmo os que deles fazem ou falam, com uma segurança mais fingida do que real. O princípio das reencarnações tudo aclara. Todos os problemas se resolvem. A ordem e a justiça surgem no universo. A vida toma um caráter mais nobre, mais elevado. Torna-se a conquista gradual pelos nossos esforços, amparados do alto, de um futuro sempre melhor. O homem sente-se engrandecer a sua fé, a sua confiança em Deus, e desta concepção larga, a vida social recebe profundas repercussões. Ao inverso, é uma ideia pobre e lamentável a que consiste em acreditar que Deus nos concede uma única vida para nos melhorarmos e progredirmos. Uma existência que não dura mais do que alguns anos, alguns meses e, para muitos, algumas horas apenas, que é de 80 ou de 100 anos para outros, tão desarmônica conforme as faculdades e recursos que nos são outorgados, pode constituir o eixo único sobre o qual repouse todo o conjunto dos nossos destinos imortais? O assunto vai continuar, mas agora um breve espaço para o nosso momento musical mediúnico. Autoria do espírito de Ataúfo Alves, pela psicografia de Jorge Risini, na voz de Rosali Recado. Quem disser que este samba não é meu, esse samba não entende mesmo nada. O samba que ontem fiz e hoje faço nunca foge ao meu estilo, traz a marca registrada. Meu samba nasce do compasso do meu próprio coração. Não tem fraque nem cartola, é samba humilde, é cristão. Embora não frequente escola, Deus lhe deu uma missão. Vai, meu samba, vai contar a este povo que do além voltei de novo pra cantar mais uma vez. Vai, meu samba, vai dizer ao homem triste que a morte não existe, dá o recado para Inês. Quem disser que este samba não é meu, esse samba não entende mesmo nada. O samba que ontem fiz e hoje faço nunca foge ao meu estilo, traz a marca registrada. Meu samba nasce do compasso do meu próprio coração. Não tem fraque nem cartola, é samba humilde, é cristão. Embora não frequente escola, Deus lhe deu uma missão. Vai, meu samba, vai contar a este povo que do além voltei de novo pra cantar mais uma vez. Vai, meu samba, vai dizer ao homem triste que a morte não existe, dá o recado para
meu samba está indo. Vai, meu samba, você vai. Vai, meu samba está indo. Vai, meu samba, você vai. Vai, meu samba está indo. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, se procuram. A reencarnação não separa, senão momentaneamente, porque depois da sua reentrada no mundo espiritual, os amigos e familiares se reencontram. Frequentemente, eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou num mesmo círculo, trabalhando em conjunto para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não o estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam pelos que ficaram. Depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, sua afeição é mais viva, de fato, ou pelo fato de ser mais depurada, não perturbada mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois, assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo afete sua mútua afeição. Entenda-se que se trata aqui da afeição real da alma, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo. Porque os seres que não se unem neste mundo senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Porquanto não há de durável senão as afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que as fez nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas umas às outras. A morte as separa, tanto na terra como no espaço. A união e a afeição que existem entre os parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou. Por isso, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os de seus parentes, disse que ela não é da família. Dizendo isso, se enuncia maior verdade do que se pode crer. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Os mais atrasados se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão ante as diferentes categorias de espíritos, como ocorre na Terra entre as raças e os povos. O temor do aumento indefinido da parentela em consequência da reencarnação é um temor egoísta, que prova não sentir-se um amor bastante amplo para transportá-lo sobre um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos, ama-os mais que se tivesse apenas um, mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse temor não tem fundamento. Do fato de um homem ter tido 10 reencarnações, não se segue que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele aí não reencontrará sempre, senão os mesmos objetos da sua afeição
que lhe foram ligados sobre a terra, sobre títulos diferentes ou talvez pelo mesmo título. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a preexistência da alma. As almas, sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao seu filho. A filiação das famílias se encontra assim reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de ter tido por ancestrais tais ou quais personagens ilustres. Com a reencarnação, ancestrais e descendentes podem ter se conhecido, vivido juntos, se amado e se encontrarem reunidos mais tarde para estreitar seus laços simpáticos. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, o destino das almas é irrevogavelmente fixado depois de uma única existência. A fixação definitiva do destino implica a cessação de todo o progresso, pois, se há algum progresso, não há mais destino definitivo. Segundo tenham bem ou mal vivido, eles vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. São, assim, imediatamente separadas para sempre, e sem esperança de jamais se aproximarem, de tal sorte que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos, irmãs, amigos, não estão jamais certos de se reverem. É a ruptura mais absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso que lhe é consequência, todos aqueles que se amaram se reencontram sobre a terra e no espaço. Os que falham no caminho retardam seu adiantamento e sua felicidade, mas não está perdida toda a esperança. Ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, sairão um dia do lamaçal em que estão mergulhados. Com a reencarnação, enfim, há solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados, com o estreitamento dos laços afetivos. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para seu futuro de além-túmulo. Primeira, o nada de acordo com a doutrina materialista. Segunda, absorção no todo universal de acordo com a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade com a fixação definitiva da sua sorte, segundo a doutrina da Igreja. E quarta, a individualidade com progresso indefinido, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família se rompem depois da morte e não há nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira, há a chance de se rever, contanto que se esteja no mesmo meio, e esse meio pode ser tanto o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável da progressão gradual, há a certeza na continuidade das relações entre aqueles que se amam, e está aí o que constitui a verdadeira família. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição: Rua Carlos de Vilhena, 4270, Vila Imperador. Televendas
Laranjas, 16-3707-2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16-3724-2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16-3723-2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Mas agora vem a pergunta: o nome de reencarnações tem limite? A propósito desta indagação, vamos ouvir o que disse o Espírito São Luís em 1859, portanto, na oportunidade da codificação da doutrina espírita. A reencarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se entende por isso o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o espírito. Segundo o mundo a que o espírito é chamado a viver, este toma o envoltório apropriado à natureza deste mundo. O próprio perispírito suporta transformações sucessivas. Ele se eteriza cada vez mais até a depuração completa que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados como estações aos espíritos mais avançados, estes não estão ligados ali como nos mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram lhes permite se transportarem por toda a parte em que os chamam as missões que lhes são confiadas. Se se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Depende do espírito, por conseguinte, dela se livrar mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua própria depuração. Deve-se considerar também que no estado errante, quer dizer, nos intervalos das existências corporais, quando o espírito está no plano espiritual, a situação dele está em relação com a natureza do mundo ao qual se liga pelo seu grau de adiantamento, que assim, nos planos dos espíritos, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo seja mais ou menos desmaterializado. A seguir, no Sementeira Cristã, Em Nossa Dimensão, com o companheiro Vicente Benatti. Senhores radiovintes, bom dia. Registramos o passamento do Dr. Cleomar Borges de Oliveira, médico ginecologista obstetra, dos mais significativos e competentes da cidade de Franca. Espírita convicto, seu nome está definitivamente inscrito na Semana do Livro Espírita, agora em sua 62ª versão. Fundador com o Dr. Joaquim Pereira Ribeiro, do antigo Hospital São Joaquim, hoje Unimed, uma grande força no bairro São Joaquim.
Colaborou efetivamente na reorganização atual do Hospital da Fundação Espírita Allan Kardec como seu diretor clínico e ocupava várias funções. Clínico, articulista, tribuno espírita dos mais requisitados. A sua família e familiares, os nossos sentimentos. A Sociedade Espírita Legionária do Bem, pelo seu departamento Centro Espírita Dona Nina, está convidando com empenho a todos os ouvintes a participarem da Semana Espírita Dona Nina, a iniciar-se no próximo dia 8, estendendo-se até o dia 13. A 16ª Semana Espírita Dona Nina terá como programação especial homenagens a figuras femininas de destaque do movimento espírita. Assim serão homenageadas com palestras sobre suas vidas e obras a cada dia ou noite uma dessas personagens: Dona Nina, Dona Rosa Sintra, Dona Leonor Gomes, Dona Leli de Paula, Dona Menininha, Dona Odília Gomes e a professora Antonieta Barini. Estejamos todos no Centro Espírita Dona Nina na semana entre os dias 8 a 13 deste mês de abril, sempre às 20 horas. Endereço: a Rua Euclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena, Franca. A 60ª Semana do Livro Espírita em Franca. Além de palestras de grandes pesquisadores do Espiritismo, livros espíritas e artigos correlatos com descontos especiais. Realização do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Horário de funcionamento todos os dias, das 10 às 13 horas, das 19 às 22 horas. Local: Fundação Espírita Judas Queiroz, Rua José Márcio Garcia, 975, Cidade Nova. No horário comercial, também na livraria do IDEFRAN, com as mesmas vantagens ou descontos. Programação: dia 14 às 10 horas, Clóvis Plácido Barbosa profere a prece de abertura. Às 20 horas do mesmo dia, palestra a cargo do Dr. Ricardo de Bernardi, de Florianópolis, Santa Catarina, sobre o tema Educação, Família e Reencarnação. No dia 15, o Dr. Eliseu Florentino da Mota Júnior, sobre o tema O Mundo Espiritual. No dia 16, Paula Prado Bueno, de Franca. Tema: Momento de Decisão. Dia 17, Ricardo Fazanelli, de São Paulo, de São José do Rio Preto. Tema: Convicção sobre a Imortalidade. Dia 18, Ivo Indiano, de Oliveira, de Franca. O tema: Espiritismo e Família. Dia 19, de Valdinho Matos, de Votuporanga, São Paulo, com o tema Meu Amigo Chico Xavier. Dia 20, Leia Fazan, de Araraquara, São Paulo, com o tema Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E, finalmente, dia 21, Sérgio Henrique Lourenço, de Ribeirão Preto, sobre o tema Mudança Planetária. E atente para esta nota. No dia 15, um domingo, das 9 às 12 horas, seminário com o Dr. Ricardo de Bernardi, sobre o tema Reencarnação, Família e Problemas da Sexualidade. Local da 60ª Semana do Livro Espírita de Franca, Fundação Espírita Judas Iscariote, das 10 às 13 horas e das 19 às 22 horas. Ou na livraria do IDEFRAN, onde durante a semana serão oferecidas as mesmas vantagens em descontos especiais. Pesados congressistas e ouvintes em geral, a USE de Franca oferece na edição que começa a circular do Jornal Boletim todas as informações sobre o 15º Congresso Estadual do Espiritismo, que será realizado em Franca, na Escola Pestalozzi, Unidade 1, entre o dia 28 de abril e 1º de maio, promovida pela USE, União da Sociedade Espírita do Estado de São Paulo. O tema central do 15º Congresso Estadual do Espiritismo é solidariedade ou uma outra forma de conhecer. O assunto da solidariedade como um princípio de conhecimento que se constrói por meio do relacionamento oferece uma maneira particular de conduzir qualquer trabalho. A compreensão do Evangelho de Jesus é o que nos move à proposição de uma nova maneira de viver com o outro, de que resulta sublimada a cultura, pelo qual seremos reconhecidos. A recepção do Congresso dar-se-á no dia 28 de abril, sábado, das 14 às 19 horas. Durante o evento ocorrerão 2 conferências públicas, com entrada franca. A de abertura do dia 28 de abril, sábado às 19 horas, a cargo de Edivaldo Pereira Franco, Bahia, sobre o tema do Congresso Solidariedade, uma outra forma de conhecer. A outra será dia 30 de abril, segunda-feira, às 19h30, por Heloísa Pires, de São Paulo, capital, que discorrerá sobre o tema Espiritismo, Estudo e Prática. O desenvolvimento desdobrado do tema central do Congresso estará a cargo dos âncoras Alberto Ribeiro Almeida, Belém, Pará, tema Evangelho Facilitador de Aprendizagens Solidárias,
André Luiz Peixinho, Salvador, Bahia, tema Mente e Corpo, Relações Solidárias. Haroldo Dutra Dias, Belo Horizonte, com o tema Sistemas, um modelo de convivência solidária. E Antônio César Perry de Carvalho, Brasília, sobre o tema Espiritismo, Sustentação Solidária de Diferentes Realidades. Haverá também programação artístico-cultural aberta ao público com entrada franca, coordenada pelo Departamento de Arte da USE, no dia 29 de abril, domingo, às 19h30. Após as atividades doutrinárias, será rezada a Feira Amor, na área de convivência da Escola Pestalozzi. Na Feira Amor, as entidades espíritas da cidade oferecerão artesanato, entretenimento e alimentação a preços especiais. Uma oportunidade para as instituições espíritas da cidade locais trocarem entre si e com os congressistas. Uma grande festa da união e da solidariedade e uma ótima opção ao público. Prezados congressistas, o 15º Congresso Estadual do Espiritismo será bem sucedido se sentirmos como o nosso de todos, de cada um de nós, do nosso envolvimento, da nossa alegria, mas sobretudo da nossa participação e nosso endereço. O mês de abril é um grande mês das atividades espíritas em Franca. Compareça, dê o seu recado para que sejamos unidos no amor e na dor. Muito obrigado, até a próxima edição. Sementeira Cristã apresenta a seguir Claramente Vivos. Hoje ouviremos mensagem transmitida pelo espírito do jovem Márcio Ricardo aos seus familiares queridos, na qual aproveita a ocasião para fazer que ouçam palavras de esperança no reencontro e de conforto pela fé nos desígnios de Deus, razão de seu esforço no estudo da realidade das coisas do Espírito, a que diz estar se empenhando. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro Euri Carvalho. Querido Pai, a saudade é uma ponte colocada entre o passado e o presente, falando das nossas experiências e do nosso afeto. Ela nos traz o filme dos acontecimentos que se desenrolam com frequência, fazendo-nos fixar as cenas mais marcantes, às vezes ao contributo das lágrimas. Seu filho prossegue na busca do equilíbrio, lutando com decisão a fim de reencontrar-se. A aprendizagem é longa e feita vagarosamente, em particular para mim, que abusei da concessão do corpo. Não tem me faltado o carinho, nem a misericórdia de Deus, ao lado da assistência dos bons espíritos, que com os nossos familiares têm me socorrido com verdadeiro desvelo. Dentre estes, a bisavó Lázara tem se constituído o anjo bom do carinho, preenchendo a lacuna da mãe querida Lourdes, que me envolve nas suas preciosas vibrações de amor e de saudade. Visito nossa casa com relativa frequência e demoro-me na saleta que o carinho da mãezinha adornou de afeto em favor da memória do filho egoísta e sofrido. Como tudo é diferente do que eu pensava. Eu supunha ser fácil retornar com brevidade, manter os contatos com o seu e os corações queridos. Agora constato que a vida não é como gostaríamos todos que fosse, no modelo de cada qual. Estou quase refeito, na aparência,
dos danos causados pelo método que escolhi para o retorno. Começo a pôr em ordem calmamente. O nosso tempo tem a mesma dimensão do terreno, em razão da proximidade vibratória com o nosso planeta, a casa mental, e embora em prolongado tratamento, continue estudando com os olhos postos no futuro. Tenho estado também no seu novo lar e acompanho-o quanto me é possível, aurindo paz nas suas forças. Recordo-me de tudo quanto fazíamos juntos e comovo-me ante a lembrança de quando lavávamos o carro e ouvíamos gravações. Eram dias de felicidade, cuja evocação me concede alegria, repouso. Procuro recordar todas as ocorrências felizes, assim diminuindo a ferida provocada pela última fase, de forma que logo cicatrize. Tenho estado com a Flávia e espero em Deus que ela seja muito feliz, conseguindo as vitórias que merece. A querida irmã é dotada de muitos valores e sistema nervoso delicado, aliás, uma característica da nossa família. Tenho estado no mesmo grupo de estudos com Reginaldo e outros amigos. Sou mais feliz do que mereço, pois não caí nos umbrais e não permaneci vitimado pelos irmãos impiedosos que me haviam iludido graças à minha inexperiência e rebeldia. Meu querido Pai, avance no rumo certo para Deus e para o bem, que são os valores mais poderosos, como é do seu conhecimento. Tenho ouvido muito durante esta semana. A irmã Joana trouxe-nos, a mim e a um grupo de espíritos necessitados, para que participássemos desta semana de festas espirituais. E todos temos aproveitado muito bem. Agradeço-lhe, Pai, todo o carinho e dedicação. Sua forma de ser que, às vezes, eu não compreendia, sentindo-me reconhecido a Deus pela nossa família. Beijo à mãezinha querida, a Flávia, os 4 avós, os tios e primos. O bivô Mentore, comigo aqui, representa os nossos, e a bisa Lázara suplica a Deus paz para todos nós. Meu querido Pai, receba o abraço de seu filho renovado no caminho da redenção. Amo você e todos os nossos. Seu filho, Márcio Ricardo. No Sementeira Cristã, pergunta e resposta. Hoje é o nosso ouvinte Luiz Cláudio que ouvirá a resposta à sua pergunta, formulada nos seguintes termos. Como fazer durante palestras e seminários, por exemplo, para superarmos o domínio do sono que se aposta de nós de forma muitas vezes irresistível, bem como conseguirmos a concentração necessária nas ocasiões que a requerem? Vamos ouvir a resposta, meu caro Luiz Cláudio, na palavra mais que abalizada de Divaldo Pereira Franco. Às vezes queremos relaxar e a mente deriva. Muitos amigos me dizem, e também já passei por isso, nós fechamos os olhos, mas estamos em turbilhão. Nós somos um feixe de nervos, de reflexos, de condicionamentos. E normalmente na hora que nós paramos, todos esses reflexos nos estressam. Algumas pessoas me disseram que durante o seminário não conseguiram estar muito ativos e que adormeceram. Entraram num estado de vágado e logo depois de torpor.
não é negativo. Esta é uma das funções terapêuticas do seminário. Quebrou a rotina. E ao quebrar a rotina, os nervos relaxam. E a pessoa adormece. É uma função curativa. Mas é terapêutico. Eu noto, por exemplo, que os meus amigos ansiosos, muito ativos, quando param, cochilam. E às vezes eu me sinto muito constrangido. Tenho amigos excelentes em vários países. Mas eles são muito dinâmicos, eles não podem parar. E durante as palestras eles são obrigados a parar. Alguns já vão de óculos negros, fortes, porque são convidados à mesa. E eu sempre digo assim, não sente à mesa, porque você não vai aguentar. Mas Divaldo, eu digo, não vai aguentar. Porque a própria voz vai produzindo uma melopeia hipnótica e a pessoa relaxa e adormece. É um torpor, porque a pessoa está ouvindo ao longe, mas não está ativo por causa da sua dinâmica. Então essas pessoas necessitariam fazer experiências de relaxamento periodicamente. Não é tirar uns dias e ir para um hotel do campo descansar, porque voltam à dinâmica. É criar o hábito no dia a dia de um pouco de parada, de relax, para reabastecer-se. Então, não se preocupe a pessoa que tem dificuldade. 90% de nós temos essa dificuldade. É tão curiosa que Buda já dizia, há 600 e tantos anos antes de Cristo, se você não conseguir o equilíbrio da respiração em 7 tentativas, conseguirá talvez em 7 dias. Se não conseguir em 7 dias, conseguirá em 7 anos. Se não conseguir em 7 anos, conseguirá em 7 reencarnações. Mas tente. Vá tentando. Ele falava a respiração, porque nós respiramos mal. Nós respiramos como se o ar da terra fosse acabar. Ainda não, apesar de tudo, ainda tem um pouquinho de ar. Nós devemos respirar pausadamente, bem suavemente. Há pessoas que respiram 15 vezes por minuto. É uma respiração ansiosa. Porque em cada 4 segundos... Não, nós deveríamos respirar uma média de 8 a 9 vezes por minuto. Suavemente. Encher os pulmões, cuja função é exatamente a de um fole, para que ele se dilate bem, para que ele comprima as pleuras. E para dar tempo ao oxigênio percorrer as nossas veias, transformar o sangue venoso e arterial, trazer as toxinas, porque já é respirar uma terapia. Na meditação, uma boa respiração elimina os tóxicos. O cérebro perde essas toxinas e nós ficamos muito melhores. Desta maneira, procure um psicólogo ou um grupo de apoio, ou vá tentando. Quando eu comecei as experiências de meditação, eu tinha os hábitos da religião anterior. Joana de Anjos me deu uma sugestão muito interessante. Havia naquele tempo um quadro em que Jesus está em Jerusalém, era um quadro azul, hoje eu acho horrível, mas antes achava uma beleza. Ele olhando Jerusalém adormecida, é mais ou menos azul, uma lâmpadazinha aqui, outra ali, uma lamparina. E ele olhando Jerusalém antes do momento da traição. Joana de Anjos me sugeriu 3 passos, que são as técnicas convencionais. Primeiro, discussão, a técnica discursiva. O que é, como eu já conhecia o quadro, estava na minha memória, era somente trazê-lo ao eu consciente. O que é que ele estaria pensando? Ele estaria pensando neste momento, Judas está entre os sacerdotes, negociando minha vida. Neste momento, os amigos estão cochilando. Neste momento, faz uma discussão. Depois que a pessoa examinar as possíveis probabilidades do que ele estava pensando, elimina agora a discussão. A primeira fase, a discursiva, cessa, porque a mente já não tem o que interrogar. Passa ao segundo movimento. Repouso. Fica olhando o quadro. Terceiro, contemplação. Apaga o quadro da mente e não pensa em nada. Por incrível que pareça, nós conseguimos não pensar em nada. Muitos dizem, impossível. Quando se apaixona, a pessoa fica. Mas o que é que está acontecendo? Quando tem uma contrariedade.
Nós temos o malveso de fixar as coisas negativas e de contemplá-las sem pensar. E dizer, não consigo me esquecer. Quando eu poderia dizer, não quero me esquecer, porque isso me faz bem. Adoro ser infeliz. Porque na hora que trabalharmos a mudança ocorrerá. Também eu gostaria de aditar uma coisa muito curiosa que ocorre nos momentos da visualização ou no pré. Os meditadores explicam que quando nós paramos a agitação, nós passamos a adquirir uma maior percepção sensorial do que nos acontece com o corpo. Na hora em que nós começamos a concentrar, vem uma opção de comichão. Vem uma coceirinha aqui, vem outra aqui, vem outra acolá, que é resultado da circulação. No agitado a gente não nota. E a gente está concentrado e coça bem depressa para se ver livre. Não. A técnica é adquirir consciência de tudo. Vem uma comichão. Eu agora vou me coçar. Eu estou me coçando. Terminei. Agora eu volto à concentração. Porque se fizermos depressa, muda de lugar. Outra coisa muito curiosa. Quando nós não temos o hábito de uma respiração saudável e passamos a tê-la, tossimos. Produz uma comichão na garganta. E podem notar, estamos aqui, um bom silêncio. Um ou outro com um problema de tosse. Mas se nós formos concentrados, daí a pouco ouve-se uma tosse ali, a pessoa fica com raiva. Mas que tosse? Ouve-se outra tosse colar e é natural. São fenômenos fisiológicos. Não nos pertencem. Se vier tosse, eu agora vou tossir. Tosse, tosse, tosse. Agora eu acabei. Agora eu volto. É estar consciente. Isso é estar desperto. Eu estou desperto para a vida. Estou consciente. Nada de fugir dos acontecimentos. Diluí-los, eliminá-los, porque eles não voltam. Comprimiu, ele retorna. Toda vez que empurramos uma mola, a mola empurra. Então é uma luta insana que fazemos, desligamos a mola. Então, colocamos o objeto onde queremos. Perguntas para esta sessão. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao IDEFRAN. Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou ligue DDD 16 37218282 ou ainda utilize o e-mail idefran@idefran.com.br. O livro espírita sempre foi uma maneira barata de qualquer pessoa alargar os horizontes. Mas veja o que acontece com relação ao Clube do Livro Espírita de Franca. Um livro cujo preço normal é às vezes mais de R$30, no Clube do Livro Espírita de Franca sai por apenas 15, se for retirado no IDEFRAN. São opções mensais entre romance, ciência, religião, mensagens, autoajuda, infantil, etc. Quem preferir pode receber o seu livro do mês no local que indicar, com acréscimo do custo da entrega atualmente de R$3. Torne-se associado e receba um livro por mês ao preço de clube. E o associado pode também adquirir sobras de livros distribuídos em meses anteriores, pagando o preço atual do clube. Outra vantagem do associado do Clube do Livro Espírita de Franca é o desconto de 10% em todas as suas compras da livraria do IDEFRAN. Inscreva-se 16-3721-8282 ou utilize o e-mail idefran@idefran.com.br. A fúria não é amiga da verdade e quase sempre esconde inconfessáveis interesses. Com esta advertência do espírito Abel Gomes pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Agradecemos pela audiência. Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, www.radiosemente.com.br
radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.livestream.com/Sementeira Crista. Apresentaram este programa Eurípides Mendonça, Mara Rita, Nara Carlone. participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e Divaldo Pereira Franco. serviços de áudio e sonoplastia, Cássio Freires. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Que Jesus nos abençoe a todos e fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.